que será de suma importância para nossas vidas espirituais. Glória a Deus. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, nós vamos ler apenas o verso 8 e apenas o verso 9 e apenas o verso 10. Nós vamos ler esses três versículos aí. Versículo 8, versículo 9 e versículo de número 10. Glória a Deus. Ao ler esses três versículos, nós vamos estar falando um pouco da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero dar tempo agora para você ir até o seu quarto, até o cômodo da sua casa onde você guarda a Bíblia Sagrada, para que você esteja pegando a palavra de Deus para a gente poder estar lendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. A palavra do Senhor diz assim no versículo de número 8: Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus respondeu, versículo 10: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará cultos. Glória a Deus. Olha a resposta de Jesus no verso de número 10. Ele diz: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Glória ao Senhor. Amém? Queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nessa tarde eu quero trazer uma mensagem sobre um dos temas talvez mais difícil não de falar, mas difícil de aceitar por parte de muitos. Porque nós vamos falar sobre um tema que a Bíblia condena claramente. Nós vamos falar de um tema que o próprio Deus, ele condena claramente, porque o Deus que nós servimos, o Deus que a Bíblia Sagrada apresenta, ele é um Deus que exige daqueles que o adorem, ele exige exclusividade. O nosso Deus, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é um Deus que tem ciúme de nós. Amados irmãos, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos observar quantas vezes Deus puniu o povo de Israel. Nós vamos observar quantas vezes Deus trouxe castigo sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o povo esqueceu Deus, e o povo buscou socorro, e o povo buscou ajuda, e o povo buscou auxílio nas imagens de escultura fabricada pela mão do homem. A Bíblia nos mostra o profeta Jeremias pregando contra a idolatria. E o profeta Jeremias anunciava dizendo que se aquele povo não deixasse os deuses estranhos, que aquele povo, se eles não deixassem de adorarem os deuses estranhos, Deus levaria aquele povo para o cativeiro babilônico. A Bíblia nos mostra Isaías, o profeta Isaías também repreendendo a idolatria e dizendo para aquele povo que se aquele povo não se arrependesse, que aquele povo não se voltasse para o Deus verdadeiro, Deus enviaria alguém do norte para reprimir, para oprimir o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel abandonou Deus, todas as vezes que o povo de Israel deixou Deus pelas imagens de escultura, todas as vezes que o povo de Israel abandonou Deus para adorar a imagens feitas de pau, feitas de madeira, feitas de ouro, feitas de prata, feitas de bronze, a Bíblia mostra que Deus castigou duramente o povo de Israel por conta dessa rebeldia. Observe o texto que nós lemos, irmãos, no capítulo 4 de Mateus. Está dentro do contexto da tentação de Jesus. A Bíblia mostra que depois de Jesus ser batizado, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Ali no deserto, o adversário tenta Jesus de três formas.
A primeira forma que o adversário tenta o Senhor Jesus é pedindo para que ele transforme os pães em pedras em pães. A segunda forma que a Bíblia nos apresenta, o Senhor Jesus sendo tentado, é quando o inimigo leva o Senhor Jesus diante de todos os tronos, de todos os reinos, de todos os lugares da terra e diz: olha, tudo isso que você está vendo, tudo isso que os teus olhos veem, foram me dados, foram me entregues. E se você se prostrar e se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, eu vou dar para você. Esta é a segunda forma que o adversário tentou Jesus. A terceira maneira que o adversário tentou o Senhor Jesus foi quando ele leva Jesus até o alto do pináculo do templo. E ele diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, porque na palavra de Deus está escrita que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em pedra alguma. Em todas essas três áreas, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Na primeira vez, acerca dos pães, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda vez, Jesus disse: olha, mas também está escrito acerca de se lançar do templo, do pináculo do templo. Jesus disse assim: mas também está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Certo, está escrito isso, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas na última forma que o adversário tenta Jesus, Jesus diz assim: sai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestará cultos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, olha a vontade do adversário. Irmãos, olha o plano do inimigo. Irmãos, olha qual era aquilo que o inimigo arquitetou contra Jesus. Ele queria que Jesus se prostrasse. Ele queria que Jesus adorasse a ele. Ele queria que Jesus rendesse culto a ele. Mas Jesus disse: não, está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e somente a ele prestará culto. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não é diferente nos nossos dias, não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. O adversário, irmãos, ele tem exigido culto de muitas pessoas. O adversário continua querendo que as pessoas se prostrem diante dele, que as pessoas adorem a ele, que as pessoas sirvam a ele. Mas ele muitas das vezes não vem de forma como ele é, mas ele vem de forma disfarçada. Ele vem por trás de coisas que o homem às vezes não percebe, mas é a ação dele por trás de toda a idolatria. Observe quando lá no Êxodo, a Bíblia nos diz no capítulo 20, que Deus, o próprio Deus, ele vai dizer assim: não adorarás a imagem de escultura, e não se prostrará diante dela. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui. Eu vou abrir no livro de Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 3, glória a Deus, até o versículo de número 5. Olha o que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer. Ela diz assim: olha, não terás outro deuses além de mim. A ordem é clara. Jesus está dizendo: não terás outros deuses além de mim. No versículo 4 ele diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem qualquer, nem semelhante às coisas que há no céu, nem semelhante às coisas que há na terra, nem semelhante às coisas que há na água ou debaixo da água. Ele diz: não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Irmão, a palavra de Deus é clara. No livro de Êxodo, no livro do Êxodo, o próprio Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas, não vai adorar elas.
Porque eu sou Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso que castigo é o pecado dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, olha como Deus é claro. Olha como Deus é direto. Olha como a palavra de Deus é direta. Ela diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, glória a Deus, e nem se prostrar diante dela. Por quê, pastor? Porque no Salmo 116, que nós lemos há pouco tempo atrás, a Bíblia vai dizer que eles têm boca, mas não fala. Eles têm olhos, mas não vê. Eles têm pés, mas não anda. Eles têm mãos, mas não apalpa. Eles têm ouvidos, mas não escuta. Eles têm pés, mas não podem andar. Eles têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Aleluia. Deus está dizendo, eles não são nada. E aqueles que os fazem, e aqueles que o adoram, se tornam iguais a Ele. Oh, glória! Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Que aquilo que o homem fabrica e aquilo que o homem chama de Deus, nada é, nada pode, nada tem, nada faz, porque só existe um Deus que fez todas as coisas, só existe um Deus que realiza todas as coisas. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, no princípio fez o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, aleluia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele fez todas essas coisas. Olha o que Isaías diz no capítulo 44. Você que tem a palavra de Deus aí, você que está com a Bíblia Sagrada, você que está aí com a palavra revelada da parte do Senhor, abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 44, no versículo de número 8, até o versículo de número 21, olha o que Deus usa o profeta Isaías para dizer. No versículo 8, no versículo 6, Deus já diz assim, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. No versículo 6 do capítulo 44, olha o que Deus usa o profeta Isaías para dizer. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não existe e não há outro Deus. No versículo 9 do capítulo 44, ele vai dizer, todos os que fazem imagens, nada são, e as coisas que estima são sem valor. As suas testemunhas nada veem, e as suas testemunhas nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros são envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição, eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Olha o que ele diz aqui no verso de número 12. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com força do seu braço. Ele se sente fome, perde a força e passa sede e desfalece. No versículo 13 ele vai falar das obras de madeira. Ele diz, o carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço, com um traçador ele mede, ele modela o toscamente com formões e com marca com compasso. Ele faz na forma de homem. Ele faz na forma de um homem que em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, ele apanha cipestre e ainda, quem sabe, um carvalho. Ele o deixou crescer com as árvores da floresta, ele plantou pinheiro, a sua chuva fez crescer e como combustível ele usou para queimar um pouco disso. Ele apanha, ele se aquenta, ele acende o fogo, ele assa um pão, mas também modela um Deus. E olha o que é que ele faz. Depois que ele pega essa madeira,
Depois que ele pega esse material de ferro, ou de madeira, ou de ferro, ou de ouro, ou de prata, ele pega, ele forma um Deus, ele coloca diante de si, e ele adora aquele Deus como se aquele Deus pudesse fazer alguma coisa. A Bíblia vai condenar isso, porque quem faz uma imagem e se curva diante dela, nada sabe, nada vê, nada entende, porque o próprio homem cria o Deus que adora, porque o próprio homem modelou o Deus que ele agora está adorando, e ele se prostra diante daquele Deus, e ele começa a fazer uma oração, e ele começa a fazer uma oração pedindo socorro, ele começa a fazer uma oração pedindo ajuda, ele começa a fazer uma oração, quem sabe pedindo uma ajuda da parte daquele Deus, e nada consegue, glória a Deus. Mas o homem que adora o verdadeiro Deus, o homem que adora o verdadeiro Deus, ele sabe que é de Deus, ele vai alcançar a resposta definitiva sobre a sua vida. Observe, amados irmãos, quando a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, Moisés, ele sobe o monte para buscar Deus. E quando Moisés sobe o monte para buscar a Deus, a Bíblia vai dizer que Moisés demora um pouco. Moisés demora de retornar. E quando Moisés demora de retornar, aqueles que estavam aguardando Moisés descer, percebendo que Moisés estava demorando, começaram ali, sabe a fazer o quê? Eles começaram agora a pedir para Arão, para que Arão fizesse uma imagem para que eles pudessem adorar. A Bíblia diz que quando Arão pede os pendentes de ouro, Arão pede os pendentes, as vasilhas de ouro, Arão pede ali os braceletes de ouro, e a Bíblia diz que ele coloca sobre um lugar, e ele fabrica um bezerro de ouro, e aquele povo olhava para aquele bezerro de ouro e dizia: eis aí os Deus que nos tirou da terra do Egito, eis aí o Deus que nos salvou, eis aí o Deus que fez um milagre na nossa vida. Sabe o que aconteceu? Lá no monte, Deus olha para Moisés e diz: desce depressa, porque aquele povo, o teu povo, já se corrompeu. O teu povo fez uma imagem de escultura e está lá adorando aquele bezerro de ouro. Está dizendo que foi o bezerro que os tirou do Egito. A Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus ficou extremamente irado. Deus ficou extremamente irado por quê? Porque Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Porque Deus tirou o povo do Egito com um braço forte. Aquele povo era escravo. Aquele povo vivia debaixo do jugo de Faraó. E Deus com mão forte tirou aquele povo. Agora aquele povo estava dizendo que foi o bezerro de ouro que tirou. Aquele povo, amados irmãos, saiu do Egito, mas não tirou os deuses do Egito de dentro do seu coração, porque lá no Egito eles adoravam o bezerro de ouro, porque lá no Egito eles adoravam as imagens, porque lá no Egito eles tinham seus deuses feitos por mãos de homem, mas os deuses do Egito não saíram do coração daquele povo, e eles estavam ali adorando aquelas imagens. Moisés desce do monte, Moisés desce irado, Moisés pega aquele bezerro de ouro, Moisés coloca aquele bezerro de ouro no fogo, Moisés queima aquele bezerro de ouro, Moisés força aquele povo a beber as cinzas daquele bezerro de ouro, e Moisés convida o povo a se arrepender, e ele diz: creiam somente em Deus, porque foi Ele com um braço forte que tirou vocês do Egito. Observe quão perigoso é nós servirmos ou cairmos no erro de se prostrar diante de uma imagem de escultura. A Bíblia vai dizer no verso de número 5 do capítulo 45 de Isaías, Isaías vai dizer: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Olha o que é que ele está dizendo, irmãos. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro.
além de mim não há outro Deus. Olha o que ele diz: de forma que o nascente é o poente. Saibam todos que não há ninguém além de mim, e não há nenhum outro, não há nenhuma rocha qual eu conheça de salvação. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, aleluia. Só existe um que pode salvar. Quem é este? Quem é este que pode salvar? É Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Quando Deus foi fazer o céu, ele não precisou de ninguém, ele fez sozinho com o poder da sua palavra, aleluia. E para salvar a humanidade, ele enviou Jesus Cristo de Nazaré. Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 45, ela vai condenar aqueles que pegam uma imagem de escultura e saem pelas ruas da cidade carregando aquela imagem, e passam pelas ruas da cidade carregando aquela imagem. Irmão, que Deus é esse que você precisa carregá-lo? Irmão, que Deus é esse que você precisa colocar nas costas e carregar ele? Irmãos, que Deus é esse que você precisa subir com ele uma escada? Irmão, que Deus é esse que você precisa alimentá-lo, você precisa limpá-lo, você precisa vê-lo, você precisa comprá-lo em algum lugar? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus cego, é um Deus surdo, é um Deus mudo, é um Deus paralítico, é um Deus aleijado, é um Deus que não pode nada. Se esse Deus cair, ele cai e quebra. Se esse Deus cair, ele cai e quebra, e você tem que comprar outro. Ou você tem que ir no mercado comprar uma super bonde, uma cola forte, e você tem que passar no lugar que quebrou e colar aquele Deus, porque ele é um Deus que se quebra facilmente. Agora o Deus que fez os céus e a terra é diferente. Agora o Deus que fez os céus e a terra é diferente, sabe por quê? Ele habita no céu dos céus, aleluia. Ele habita no céu inacessível, ele habita na glória, ele habita e ele tem todo o poder, ele é dono de todo o poder, ele é todo poderoso, ele é o Deus que deve ser adorado, ele é o Deus que deve ser exaltado. Jesus disse para Satanás: para trás de mim, Satanás, está escrito, somente ao Senhor adorarás e só a ele prestará culto. O diabo queria que Jesus cultuasse ele. O diabo queria que Jesus adorasse ele. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele. E Jesus disse: não, só a Deus adorarás, só a ele se prostrará. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Olha o que é que diz em Daniel capítulo 3, meus irmãos. A Bíblia diz no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura ou de comprimento. E a Bíblia diz que ele ergueu na planície de Durã, ali na província da Babilônia. Ele reuniu prefeitos, ele reuniu satrapas, ele reuniu governadores, ele reuniu deputado, vereador, quem sabe. Ele reuniu tanta gente. E a Bíblia diz que ele fez um decreto, que todo aquele que quando os instrumentos musicais tocassem, e aqueles que não se curvassem diante da imagem de Nabucodonosor, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Seria lançado na fornalha de fogo ardente, e a fornalha seria aquecida 7 vezes mais. A Bíblia vai dizer que todos que estavam reunidos naquela província, quando a flauta tocou, quando a sambuca tocou, quando os instrumentos tocaram, quando os saltérios tocaram, a Bíblia diz, amados irmãos, que todos eles se prostraram diante da imagem do rei e começaram a adorar, e começaram a se prostrar, e começaram a prestar culto àquela imagem. Mas no meio dos judeus
Mas no meio dos jovens que tinha sido levado cativo, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que aqueles jovens, quando a música tocou, quando a ordem foi dada, eles não se prostraram, eles não se curvaram diante da imagem, eles não se renderam à imagem. E a Bíblia diz que as pessoas foram até o rei e disseram assim: ó rei, tem alguns dos judeus que tu constituísse sobre as províncias da Babilônia, que tu deu cargos de confiança para eles. Tem alguns deles que quando tocou a música, quando a tua imagem passou diante deles, todo mundo se prostrou, todo mundo adorou, todo mundo reconheceu a tua imagem, a tua escultura, a tua estátua, mas eles não adoraram e eles não servem aos teus deuses. Eles não adoraram, eles não servem aos teus deuses. A Bíblia diz que o rei mandou chamar aqueles jovens. A Bíblia diz que o rei mandou chamar aqueles jovens e diz: olha, eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês, porque talvez vocês não viram a música, talvez vocês estavam desatentos, talvez vocês não perceberam, mas a ordem é para adorar a imagem, vocês não adoraram. E a Bíblia diz que quando aquele rei chamou aqueles 3 homens, chamou aqueles 3 vasos de Deus, chamou aqueles 3 escolhidos, chamou aqueles 3 separados, e eles se colocaram diante de Deus, a Bíblia diz que ele falou assim, o rei falou: olha, quando a música tocar, vocês têm que se curvar diante da imagem. Porque se vocês não adorar a imagem, se vocês não adorar a minha estátua, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, e eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ele disse assim: e qual é o Deus? Olha a pergunta de Nabucodonosor, oh glória, aleluia! Olha a pergunta de Nabucodonosor: e qual é o Deus que vai poder livrar vocês da fornalha? Sabe qual foi a resposta daqueles 3 jovens? Eles disseram assim: fica sabendo tu, ó rei, que nós não precisamos te dar resposta acerca desse negócio, porque o Deus que nós continuamente servimos, ele vai nos livrar da fornalha. E se ele não nos livrar, e se ele não nos tirar de lá, e se ele não fizer, fica sabendo tu, ó rei, que diante da tua imagem nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos dobrar. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens não se prostraram, não se renderam, não adoraram, foram lançados na fornalha de fogo ardente, foram lançados lá, mas Deus enviou o seu anjo, e Deus livrou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Sabe por quê? Porque 3 jovens que não se prostraram, 3 jovens que não caíram na idolatria, 3 jovens que não se renderam nas armadilhas do diabo, mas permaneceram firmes, adorando e exaltando a Deus. Aleluia! Nós precisamos adorar somente a Deus. Há um plano do adversário, há um plano do inimigo, que as pessoas percam o foco, que as pessoas percam o objetivo. Tem sacerdotes que ensinaram durante muitos anos que se deve adorar a imagem, que se deve adorar a imagem feita por mão de homem, mas a Bíblia condena, a Bíblia rejeita. O ensinamento verdadeiro da parte de Deus é: adorarás somente ao Senhor e somente a Ele prestará culto. Se alguém te ensinou a adorar uma imagem, se alguém te ensinou a adorar um Deus que não existe, não creia, não se prostre, não se renda, porque isso é pecado. Precisamos adorar somente a Deus.
Precisamos adorar somente a Deus, precisamos nos render somente a Deus, porque só Ele pode nos ajudar, somente Ele é o nosso socorro, somente Ele é o nosso auxílio, somente Ele é a nossa ajuda, somente Ele é o nosso escudo, somente Ele é a nossa rocha de salvação, só Ele, somente Ele. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus quer convidar você para a exclusividade. Deus convida você. Ele é o único Deus. Só Ele pode te ajudar. Oh glória! Aleluia, aleluia. Os amigos de Daniel não se prostraram. Os amigos de Daniel não se renderam. Os amigos de Daniel não se curvaram diante de imagem, porque ele sabia que só Deus pode fazer, só Deus pode dar a vitória. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Daniel, que quando o rei Dario governava agora a Babilônia, a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Davi era um dos terceiros dos três maiores no governo do Egito, no governo da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Daniel despertou inveja. As pessoas começaram a invejar Daniel. Algumas pessoas da província começaram a invejar Daniel. E a Bíblia diz que dentro da província, esses invejosos começaram a arquitetar planos contra a vida de Daniel. Procuraram na conduta de Daniel algo errado, não acharam. Procuraram algo errado dentro do governo de Daniel, dentro da administração de Daniel, e não acharam nada errado. Aí eles disseram assim: já sei, nós precisamos encontrar algo contra Daniel na lei do Deus dele. Nós precisamos encontrar algo contra Daniel no meio do Deus dele, porque se a gente encontrar algo errado em relação à lei do Deus dele, nós vamos acabar com Daniel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles procuraram e não acharam. Aí eles foram até o governador, até o rei Dario, e disseram assim: ó rei Dario, nós te pedimos que tu faça um decreto, que durante o prazo de 30 dias, ninguém faça uma oração a Deus qualquer, a não ser a oração voltada para você. E qualquer pessoa que fizer uma oração a qualquer Deus, seja lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei faz o decreto. Ele assina segundo a lei dos medos e dos persas, cuja não poderia ser revogada. E a Bíblia diz que quando Daniel ouve acerca disso, Daniel, como de costume, 3 vezes ao dia, Daniel ia para o seu quarto. E Daniel elevava a sua oração a Deus. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, como diz costume, ele orava ao Deus dos céus. Ele levava as suas orações a Deus. Ele clamava a Deus. Descobriram que Daniel estava orando a Deus. Levaram a queixa para o rei. E o rei lançou Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Deus enviou o anjo. Que Deus enviou o anjo em favor de Daniel. E os leões não puderam tocar num fio de cabelo de Daniel. Os leões não puderam tocar em Daniel, sabe por quê? Porque Daniel adorava ao Deus verdadeiro. Porque Daniel adorava ao Deus que tudo pode. Daniel não estava adorando a imagens. Daniel não estava se prostrando diante do rei de Babilônia. Daniel não estava se prostrando diante do governo. Daniel não estava confiado em coisa de homem. Daniel estava confiado no Deus que habita no céu. Aleluia! E é nele que nós precisamos confiar. Confie em Deus, adore somente a Deus, se prostre somente a Deus, ore somente para Deus, creia somente em Deus, pois só Ele tem a vitória para você. Pois só Ele tem a vitória para você. Pois só Ele tem a bênção para você. Você não precisa se curvar diante da imagem que nada te ouve. Você não precisa se curvar diante da imagem que o homem fez.
Porque essas imagens nada podem fazer por você. Não adianta você se prostrar diante de uma imagem feita de ouro. Não adianta você se prostrar diante de uma imagem que você pode comprar no mercado. Não adianta você se prostrar diante de uma imagem que você tem que carregá-la. Não adianta você se prostrar diante de uma imagem que você tem que acender uma vela para ela. Abre a tua mente. Abre a tua mente, abre os teus ouvidos, abre a tua mente para a glória de Deus. Como é que você vai se prostrar diante de uma imagem que você tem que acender uma vela para ela ter luz? Se a Bíblia diz que o Senhor é luz, e a Bíblia diz que a nova cidade será iluminada pela glória de Deus, a nova Jerusalém não vai ter sol, não vai ter energia elétrica, não vai ter qualquer tipo de energia. Por quê? Porque o próprio Deus é a luz da cidade. Como é que você pega uma vela e acende e coloca diante daquela imagem para que ela possa ser iluminada? Se ela está em trevas, é porque ela não é Deus. Se aquela imagem é fruto da imaginação do homem, ela não deve ser adorada, ela não deve ser cultuada, ela não deve ser celebrada, ela não deve ser festejada. Só o teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Reis, capítulo 17, que quando Israel estava sobre uma idolatria terrível, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel trocou Deus por Baal. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel trocou Deus por Baal. E Baal, irmãos, era uma divindade dentro de Israel que foi trazida por Jezabel, em que eles acreditavam que ele trazia chuva para aquele lugar. Eles acreditavam que ele trazia ali o pão, o mantimento para aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Elias foi até lá. E Elias desafiou os profetas de Baal. E ele diz assim, olha, se Baal é Deus, que Baal responda com fogo. Mas se Deus é Deus, que Deus responda com fogo. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Elias foi até Acabe. E Elias disse assim para Acabe, olha, segundo a minha palavra, segundo a palavra de Deus, não vai cair orvalho, não vai cair chuva sobre Israel, enquanto eu não liberar a palavra. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que quem mandava a chuva era Baal. Eles acreditavam que quem mandava a chuva era Baal. E Elias estava disposto a mostrar que quem mandava a chuva e a providência para aquele povo era o Deus verdadeiro. Aleluia. É esse mesmo Deus que manda a chuva até hoje. É este mesmo Deus que provê na nossa vida até hoje. É só Ele que tem o poder. Irmãos, Elias chega até aquele rei e Elias diz assim, enquanto Deus não mandar, não vai descer chuva. E eu quero ver Baal mandar chuva. Eu quero ver Azera mandar chuva. Eu quero ver Baal mandar o pão. Eu quero ver Baal mandar a providência. E a Bíblia diz que Deus fechou os céus, não caiu chuva, não choveu sobre a terra e o povo passou necessidade. Depois de 3 anos, depois de 3 anos e meio, Deus aparece a Elias e diz, Elias, volta e desafia agora os profetas de Baal, porque eu vou mandar uma grande chuva. Deus mandou Elias desafiar os profetas de Baal. Elias foi até o rei e disse, olha, junte e traga todos os profetas de Baal. Traz eles. Vamos para o Monte Carmelo e vamos orar a Deus. E vamos fazer um holocausto. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal fizeram o holocausto, mataram o boi, fizeram ali o holocausto, colocaram lenha, organizaram tudo. E eles ficaram até o meio-dia, orando, clamando, buscando Baal. E Baal não respondia.
E Baal não fez nada, e Baal não operou, e Baal não mandou fogo, e Baal não respondeu. E Elias começou a zombar deles, dizendo: clama mais alto, porque pode ser que ele não esteja ouvindo. Grita mais alto, porque pode ser que ele esteja ocupado. Faz alguma coisa, pode ser que ele esteja distraído. Mas a Bíblia vai dizer que quando Elias colocou a lenha no lugar. Elias restaurou o altar que estava quebrado. Olha como é que as coisas. O altar de Baal estava de pé e o altar de Deus estava quebrado. Por quê? Porque as pessoas desmancharam o altar de Deus e fizeram um altar para a imagem de escultura. Aquele povo abandonou a Deus. Aquele povo esqueceu de Deus. E eu quero aqui trazer uma mensagem de profeta para a tua vida. Tem muita gente que está trocando Deus por imagem de escultura. Tem muita gente que está deixando de orar a Deus para orar para a imagem. Tem muita gente que está deixando de cultuar a Deus para cultuar a imagem de escultura. E Deus está te repreendendo hoje, porque o culto, a oração, a glória, o poder, a exaltação, a magnificação é só para Deus. Adoração é exclusiva, aleluia. Adoração é exclusiva. Adore só a Deus, porque você não precisa de nenhum outro. Elias desafiou, organizou o altar, e a Bíblia diz que Elias mandou derramar as talhas de água no altar. Elias derramou as águas na lenha, colocou água sobre a lenha, e a Bíblia diz que quando Elias colocou a sua cabeça entre as pernas, Elias fez uma oração curta, e quando Elias estava orando, veio o fogo de Deus que desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, lambeu a água, e Deus mostrou para todo mundo que Deus é Deus, que Deus é Deus, que Deus é Deus. Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Deus quer mostrar nessa tarde para você que Ele é Deus. Você não precisa de imagem. Você não precisa de escultura. Você não precisa daquilo que é fabricado pela mão do homem. Mas você precisa somente de Deus na tua vida. Aleluia! Somente de Deus. Somente de Deus. Elias venceu a peleja. Deus venceu a peleja. Aquele povo acreditava em Baal. Aquele povo achava que Baal mandava chuva. Mas quem manda chuva é Deus, aleluia. Quem manda o pão é Deus. Quem manda a providência é Deus. Baal não pode nada. Baal não é ninguém. Baal não pode nada. Oh, glória. Baal era fruto da imaginação do homem. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, a Bíblia vai dizer: só a Ele adorarás. Só a Ele adorarás. O homem pega uma imagem. O homem fabrica uma imagem. Fabrica algo da sua imaginação. Coloca diante dele. Adora a Ele. Exalta aquela imagem. Serve aquela imagem. E aquela imagem nada pode fazer por ele. Nós estamos vivendo dias, amados irmãos, que as pessoas dão dias específicos para divindades demoníacas. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão entregando os dias do ano, os dias da semana. As pessoas estão entregando as matas, estão entregando os rios, estão entregando as florestas, estão entregando as crianças, estão entregando para divindades que nada pode, que nada tem e que nada faz. Entregaram as matas para Oxóssi, mas quem fez as matas foi Deus. Entregaram os mares para Iemanjá, mas quem fez o mar é Deus. É Ele quem mede as águas como uma concha na palma da sua mão. Entregaram as nossas crianças para Cosme e Damião, mas quem fez as crianças e o homem é Deus. Estão entregando os dias da semana.
para divindades. Mas quem fez a segunda-feira foi Deus. Quem fez a terça-feira foi Deus. Quem fez a quarta-feira foi Deus. Quem fez a quinta-feira foi Deus. Quem fez a sexta-feira foi Deus. Quem fez o sábado foi Deus. Quem fez o domingo foi Deus. Foi Ele quem fez tudo. Não dê nada do que Deus fez a ninguém, porque só Ele fez. O fôlego de vida quem te deu foi Deus. Quando chove, aqui eu vou entrar. Quando chove, quem as pessoas dizem que mandou a chuva? Quando chove, quem as pessoas dizem que mandou a chuva? Eu já vi as pessoas dizendo: é São Pedro bom, São Pedro mandou chuva. Eu quero te fazer uma pergunta: quem mandava chuva antes de Pedro nascer? Quem mandava chuva antes de Pedro existir? Porque antes de Pedro existir, Deus é Deus. E é Ele quem manda chuva. Pedro não manda chuva. Iemanjá não é a dona das águas. Oxóssi não é o dono das florestas. Quem é o dono de tudo é Deus. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nele habitam. Do Senhor é a terra. Aleluia, aleluia, oh glória do Deus, do Senhor é todas as coisas. É Ele que é dono de tudo. É Ele quem é o possuidor de tudo. Eu quero ler um texto. Talvez alguém diga assim: mas Rangel, isso aí é palavra sua. Não é palavra minha não, é palavra de Deus mesmo. É palavra de Deus mesmo. Deus é contra a idolatria. Deus é contra a imagem de escultura. Vamos ver a mensagem de Paulo, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Abra a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e abra. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 18. Versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, olha o que a Bíblia diz: Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de imagens de escultura. A Bíblia diz que Paulo, quando estava em Atenas, esperando os irmãos, Paulo ficou indignado quando ele viu a cidade cheia de imagens de escultura. No capítulo de número 19, no versículo de número 26, olha o que é que Demétrio, construtor e fabricante de imagem, dizia: então, vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Aí Demétrio dizia assim: olha o que é que Paulo dizia, irmão. Olha o que é que Paulo estava dizendo. Olha o que é que Paulo pregava. Atos 19, versículo 26. E Demétrio diz assim: diz Paulo, que deuses feitos por mãos de homens não são deuses. Olha o que é que Paulo pregava. Atos 19, 26. Demétrio, falando acerca de Paulo, dizia assim: olha o que é que Paulo está pregando na cidade. Paulo está pregando e dizendo que deuses feitos pelas mãos de homens não são deuses. Sabe aquilo que você compra lá naquela loja? Sabe aquilo que você compra lá, aquela imagem feita de gesso, feita de ouro, feita de pau, feita de madeira, feita do que for lá, que você coloca de frente da sua casa, e que você acende uma vela para ela, e que você se prostra diante dela, e que você faz uma oração para ela. Sabe o que é que a Bíblia diz que aquilo lá é? Nada. A Bíblia diz que aquilo é nada. A Bíblia diz que aquilo nada vê, nada pode, nada tem, nada faz, nada escuta, e só algum sai da sua garganta. Aquilo ali é obra da imaginação do homem. Sabe qual é o Deus verdadeiro que nós devemos adorar? A Ele. Somente a Ele. Ah, pastor, mas eu não adoro. Aquilo ali é só para uma lembrança. É como se fosse uma fotografia de um parente.
Mas a Bíblia diz: não colocarás diante de ti imagem de escultura, e não se prostrará e não adorará ela. Deus não manda você ter na sua casa. Deus não manda você acender vela para ela. Deus não manda você orar para ela. Deus manda você rejeitar. Deus manda você excluir. Deus manda você lançar fora. É o que Deus manda. É o que a palavra de Deus manda. Se o teu sacerdote manda adorar a imagem, manda venerar a imagem, e a Bíblia diz que você não deve venerar, que você não deve adorar, você escolha hoje se você obedece o teu sacerdote ou se você obedece a Deus. Se você obedecer a Deus, você viverá. Se você obedecer a Deus, você vai ter abençoado, você vai ser abençoado. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Medite. Ah, pastor, eu fiquei com raiva dessa mensagem. Não gosto. Quando fala nas minhas imagens, quando fala no meu culto, eu não gosto. Então leia Êxodo 20, versículo 3 ao 15. Então leia 2 Reis 17. Então leia Isaías capítulo 44, versículo 9 ao 21. Então leia Isaías capítulo 45. Então leia Salmo 116. Então leia Gálatas capítulo 5, versículo 16 aos versículos 21. Então leia a palavra de Deus e você vai descobrir. Leia Atos 18, leia Atos 19, leia Atos 10 e você vai ver o que Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero finalizar esse programa. Eu quero encerrar esse programa aqui fazendo uma oração. São 14 horas, 3 minutos, passamos 3 minutos aqui, mas entreguei o que Deus mandou, entreguei o que Deus falou, não vou levar nada para casa do que Deus me disse. Essa mensagem vai estar disponível depois no YouTube, você pode ouvir na íntegra, em nome de Jesus. Você não precisa de imagem de escultura, você não tem autorização de Deus para se prostrar diante de uma imagem. Deus, Ele te diz para não adorar. A palavra de Deus ensina a não servir a deuses, a imagem de escultura nenhuma, somente a Ele. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, abençoa cada vida em nome de Jesus. Encerramos esse programa, meu Pai, para a glória do Senhor e te pedimos, ó Deus querido, que a vitória da parte do Senhor venha sobre cada vida. Abençoa os ouvintes deste programa, abençoa as vidas que ouviram essa palavra, Pai. Edifica cada um, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aconteça o que aconteça, vai ter a mão da cabeça até o dedão do pé. Quem é que não quer um nheco-nheco, bagunçado, esforçado, confungado?